Qual é a diferença de acesso e acessibilidade? Para eu ir num lugar num equipamento cultural, eu preciso de outras questões que não são só as questões de acessibilidade atitudinal, comunicacional, recursos tecnológicos de acessibilidade. Eu preciso chegar nesse lugar, eu preciso que a comunicação proponha convites para esses lugares acessíveis e principalmente que a gente não esteja obrigada a estar nos dias que a pessoa que produz aquele lugar de estar queira que eu vá. Tem o dia do cego, o dia do surdo, o dia do autista. Não é assim que a gente quer que isso aconteça. A gente quer decidir que dia a gente pode fruir uma produção cultural a partir dos nossos interesses, como todas as pessoas fazem. O que é acessibilidade estética? A acessibilidade estética e poética na cultura, ela traz para esse lugar da produção artística um lugar que recupera a fala de quem produz aquela obra, né? A acessibilidade estética e poética, ela está posta no próprio roteiro de uma obra teatral, na discussão e nas descrições de uma exposição museal. Ela está posta, por exemplo, no espetáculo de dança, quando aquilo que a gente coloca para o público não é apenas uma impressão externa sobre o fazer daquela obra, mas a própria ideia que o artista que produziu, ou o produtor, ou quem está pensando aquele lugar, diz que é importante que ela seja conhecida. Então, é esse lugar da acessibilidade estética, é o lugar artístico, fazer artístico como primeira fala e não como fala final depois que o processo está encerrado. A nomenclatura pessoa com deficiência é algo que vem sendo debatido e repensado por muitos artistas. O que você pensa a respeito? Eu penso que nesse século a gente precisa pensar algumas coisas. Pessoa não dá mais conta, porque a gente precisa reconhecer que somos segmentos diferentes, que têm necessidades diferentes de acessibilidade. Cegos precisam de coisas específicas, surdos também, autistas também, pessoas com síndrome de Down também. Então, é importante que a gente seja nomeado pelos nossos próprios segmentos, embora a gente se constitua num conjunto de pessoas. Isso não elimina a pessoa que a gente é, mas amplia esse lugar para dizer assim, se eu faço uma acessibilidade numa obra cultural com intérprete de Libras, eu nem inclusive estou considerando todos os tipos de surdez que existem para serem atendidos. É como se a Libras ela fosse universal. E na cultura, essa universalidade ela precisa ser repensada a partir do lugar das necessidades, da obra, dos segmentos, dos interesses que a produção cultural precisa trazer na sua fala, no seu objeto de apresentação, esse tipo de coisa. Então, pessoas é muito limitado nesse século XXI para dizer uma pessoa cega tem uma lógica, uma pessoa surda tem outra, uma pessoa autista tem outra, uma pessoa com deficiência intelectual tem outra. Então, assim, a palavra pessoa universaliza demais e perde o nosso direito às interseccionalidades. Eu sou uma mulher, eu sou cega, eu sou negra, eu sou uma professora, eu sou mãe, eu sou uma trabalhadora da cultura. Então, esses são vários lugares que eu ocupo. Eu não sou só uma pessoa com deficiência, eu sou uma mulher com deficiência, que é muito diferente. Em que ponto estão as políticas públicas de acessibilidade? Elas estão saindo do papel? Eu acho que a partir das lutas, né, dos artistas e trabalhadores da cultura, a gente, com as leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, eu acho que a gente abre um outro momento da política cultural, sabe? Um momento onde a gente tem recursos para começar a discutir acessibilidade, recursos para pensar políticas afirmativas para corpos diversos, negros, pessoas com deficiência, indígenas, pessoas LGBT, e também para juntar esses lugares, porque a gente não é cada uma dessas coisas separadamente. Às vezes nós somos todas essas coisas num único corpo. Então, acho que a política cultural, porque não acredito que seja a lei que move a política cultural, mas o contrário. A política cultural é que move as leis, até porque a gente precisa pensar em políticas de Estado ao invés de políticas de governo. Porque senão a gente fica muito na disposição de um governo que compreende a cultura como um lugar importante. Não é assim, a cultura é importante por ela mesma,
E a gente precisa garantir que ela seja respeitada a partir desse entendimento que é nosso, dos que fazemos a cultura e não só dos que nos governam.